Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, turma? Tudo bem? Vamos junto para a nossa jornada de hoje? Ah, hoje a nossa jornada promete, viu? A gente vai falar sobre a participação das mulheres na história olímpica e como a sociedade influenciava nos jogos e como os jogos retribuíam para a sociedade. A gente vai ver que cada conquista fora dos jogos está relacionada a direta participação delas dentro dos jogos. E vice-versa. Cada conquista dentro dos jogos também está relacionada a conquistas aqui, em contexto social. Tá bom? E eu não poderia deixar de começar, ó, trazendo aí para vocês esse slide show com essas três maravilhosas mulheres que encantaram o planeta, com suas participações em mais uma Olimpíada. Raíssa Leal, a fadinha à sua esquerda, no skate. Ave Maria, todo mundo ama essa menina. Ela é simplesmente, a história de vida dela é demais. Rainha Marta, sensacional. Nem preciso dizer muito, né? E a queridíssima Rebeca Andrade, o que ela fez esse ano também nos Jogos Olímpicos foi, ó, nota 10. Estão preparados? Vamos juntos? Beleza? Prestem bastante atenção, hein? Que eu vou, ó, quando eu soltar esse estalar de dedos aqui, é para vocês estarem hiper, mega ligados. Tá certo? Combinado? Ó, esse assunto de hoje é um assunto extremamente importante para que a gente crie um desenvolvimento, né? Não só da nossa disciplina, mas provavelmente um desenvolvimento que nos dê condições de responder aí a outras questões até a nível de Enem. O importante é que a gente possa criar esse ponto de reflexão aqui também. Eu sou o professor Carlos e a gente vai junto na nossa aula de Educação Física hoje falar sobre a participação feminina nos Jogos Olímpicos. Tá certo? Vamos junto? Vamos lá. E aí, a gente vai perceber hoje que muito do que se tem, que vocês viram aí, né, nesses Jogos de Tóquio 2021, era completamente inimaginável há um século, 2 séculos atrás. Né? Há um século já, com certeza, mesmo mais recentemente. E nós vamos perceber como foi o avanço, né, dessa participação delas, que diz muita coisa para a gente a nível de sociedade. A cada Olimpíada, a gente vai tirar alguns pontos importantes que aconteceram em algumas conquistas a nível de história olímpica, tá certo? E ao final, eu espero que vocês tenham a condição, né, de conhecer, de terem percebido, né, na verdade, como foi a evolução dessa participação delas nos Jogos Olímpicos, que vocês tenham conhecido mulheres que contribuíram diretamente para essa evolução e que, principalmente, vocês tenham condições de refletir sobre o papel real da mulher, não só no esporte, mas em contexto de sociedade também, tá certo? E de cara eu pergunto para vocês, lugar de menina é onde ela quiser? Ó, interrogaçãozinha, luzinha na cabeça, aquela luzinha amarela de ponto de reflexão. Lugar de menina é onde ela quiser? E aí, meninas? E aí, meninos? A gente vai perceber que, com o passar do tempo, com certeza a participação delas foi aumentando. Mas foi aumentando porque houve interesse delas, deles, da mídia. Como foi que elas conquistaram o espaço dentro do esporte? Vamos dizer do boxe, por exemplo. Boxe é lugar de menina? Força, sangue. Surf, skate, futebol. E aí?
Lugar de menina é onde ela quiser? Sim ou não? Guarda para o final. E nada melhor do que trazer esse contexto, essa história, para dentro do maior evento esportivo da face da Terra. Os Jogos Olímpicos. Não tem como fugir disso. Muito do que aconteceu lá era reflexo da sociedade da época. Muito do que aconteceu lá refletiu para a sociedade na época. É uma via de mão dupla. A gente não pode deixar de salientar isso. Tá certo? E, ó, de cara, ó, esse slide aí, galera, questão de prova, tá? Fica de olho. Fiquem de olho, ó. Tá. Esse slide é super show. Ele traz alguns pontos magníficos aí dessa evolução, né? A gente vai começar, óbvio, por aquele que está lá embaixo, na cozinha preta, ó. As mulheres eram proibidas de assistir e de competir nos jogos. Lembra alguma coisa para vocês a nível político, a nível social, né? Esses eram apenas os Jogos Olímpicos da Antiguidade. 1800, 1500. Bote tempo aí. Até chegar nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas, naquele tempo, as sacerdotisas poderiam desempenhar um papel importante. Elas é que entregavam os prêmios aos vencedores. Então, era o único ponto em que as mulheres participavam ali. Mais mulheres que eram sacerdotisas. Jogos Olímpicos da Era Moderna, ó. De 1896 para cá. É como a gente conhece os jogos. Óbvio, a gente vai entender as características daquele tempo também. Tá? As mulheres eram proibidas de competir ainda, mas já tinham conquistado o direito de assistir. Em Paris, 1900, elas receberam permissão para competir, mas apenas 2,2% dos atletas que participavam daqueles jogos eram mulheres. De lá para cá, crescendo. Até que chegamos a Londres, essas duas últimas Olimpíadas, antes de Tóquio, foram verdadeiras massa de revolução nesse contexto, tá bom? Pela primeira vez, ali em Londres, 2012, as mulheres competiram em todas as modalidades. Em todas. E tiveram participação em todos os países que competiram. Tá? Não ficou nenhum país, nenhumzinho, sem levar que fosse uma única mulher para competir durante os Jogos. Viu? Show! Agora em Tóquio, o percentual quase que chega a ser metade. 49% o percentual dos participantes. Okay? 49% eram mulheres. Show! Galera, na antiguidade, começando a nossa história aqui de fato, né, depois desse breve resumo, né, a gente tinha uma característica principal, a ausência de mulheres para participar dos jogos. Elas eram proibidas de assistir e competir. Né? Nós citamos ali já no resumo anterior que as únicas que podiam participar apenas para entregar a premiação aos vencedores eram as sacerdotisas. A mulher não era considerada nem como cidadã. O homem sempre tomou de conta desse protagonismo. E ele, através da sua condição, ele impunha esse tipo de regra. Né? As mulheres são frágeis. São frágeis. Elas têm uma condição física inadequada para desempenhar papéis que são, dentro do esporte, em maior parte como esforço. O esforço físico é a força, é a agilidade, é a potência. Tá certo? E aí, o contexto geográfico também ajudava nesse ponto.
para a exclusão das meninas, das mulheres, das maravilhosas, né? O estádio, local reservado para as competições, ele ficava numa região montanhosa. E já se imaginava que elas indo até lá, né, esse desgaste de ir até o estádio só para começar, já poderia causar danos fisiológicos. Okay? Então as mulheres eram ausentes nos jogos da antiguidade. Não tinha como. Né? Esse quadro amarelo, ó, estalar de dedos, questão de prova. Ó. As sacerdotisas tinham permissão para participar. De forma passiva, ou seja, elas não desempenhavam nenhuma função importante ao nível esportivo. Tá certo? Elas eram reverenciadas como mensageiras dos deuses. Elas que traziam boa sorte. Elas que entregavam a coroa de oliveiras para os vencedores. Então, era a única função delas. Ok? As sacerdotisas poderiam desempenhar essa função, mas participar nem isso. Bom? E aí, a gente tem ali, ainda assim, uma participação apontada como histórica de duas mulheres nesses jogos. A primeira delas, a princesa espartana Kniska, né? Ela competiu em provas de cavalos. Nossa, uma mulher pilotando uma quadriga. Será? E Belistiche, da Macedônia. Competiu nas provas de quadriga e de biga. Bacana demais. Jogos Heranos vieram em consequência, em honra à deusa Hera. E apenas mulheres competiram. A gente não vai se deter muito nesse primeiro ponto aos Jogos Heranos. Certo? A gente vai criar um asteriscozinho aqui para eles nesse ponto. Ok? Na Era Moderna, a partir de 1896, no primeiro jogo olímpico da Era Moderna, a tradição dos Jogos da Antiguidade foi mantida até certo ponto. Elas continuavam proibidas de competir, mas já podiam assistir às provas. Ok? E aí, ó, no decorrer dos séculos XIX e XX, cada 4 anos, a gente tinha um reflexo da sociedade com os jogos. E dos jogos, de volta para a sociedade. Não esqueçam disso. É uma via de mão dupla, certo? Não esqueçam. As reivindicações foram intensas a cada Jogos Olímpicos, a cada edição. Tá? Elas sempre buscaram, sempre tiveram a busca por direitos dentro da sociedade. E os Jogos Olímpicos refletiam isso. Ok? Beleza? Vocês podem ter uma ideia de que, apesar de ser um contexto histórico, apesar de cada evolução ela acontecer de maneira lenta, mas elas tiveram um grande papel a cada revolução, seja ela pequena, média, grande, não interessa. O que importa é que elas estiveram lá. E hoje a mulher tem o seu lugar dentro dos Jogos Olímpicos, tem o seu lugar na sociedade. E vocês precisam entender isso. Que isso só acontece porque antes de hoje, antes dessas que estão aí, elas foram inspiradas por outras que vieram ainda antes delas, lá atrás. Lá atrás. Não há dúvida disso. A história está aí para poder ser contada. Vamos junto conhecer algumas dessas histórias maravilhosas. Olha só. Pessoal, vocês estão vendo um slide onde mostra, já devem ter assistido, alguma reportagem, se não um jogo inteiro de tênis. Olha só como é que as mulheres se vestiam naquela época. Aí, ó, 1900, nos Jogos de Paris, Charlotte Cooper, fenômeno do tênis. Britânica, foi tricampeã de Wimbledon, tá certo? Antes ainda de ter permissão para participar dos Jogos de Paris. Reconhecida mundialmente, primeira campeã de Jogos Olímpicos da Era Moderna. Primeira mulher que ganhou
um título de Olimpíada nos novos Jogos, de 1896 para cá, os Jogos da Era Moderna. Tá? Naquela época ainda não existia medalha de ouro, então não dá nem para dizer que ela em si pendurou uma medalha, né? No pescoço, tá certo? Oh, legal. Essa também é muito importante, ó. Vou estalar os dedos. O Barão Pierre de Coubertin, o grande idealizador dos jogos da era moderna. Barão Pierre de Coubertin, grande idealizador dos jogos da era moderna. Ele era contra a participação das meninas. As competições idealizadas não eram porto para elas. Ele acreditava que elas deveriam sim praticar alguns esportes, mas em contexto cultural, antropológico, fisiológico, essa prática de esporte tinha que ser de forma reservada. Tinham que ser esportes que levavam em conta a beleza, ou esportes que não exigiam muito esforço, né? Como o golfe, o hipismo. O hipismo, para quem não sabe, golfe é aquele esporte que você pega um taco e joga a bolinha com um taco em um determinado buraco, certo? São 18 buracos. Não vou falhar a memória agora. O tênis era elegante. Lembra das roupas? A gente acabou de ver o slide que tinham as roupas. Então, as mulheres podiam se exibir de alguma forma. Mais ou menos. O hipismo, que é um esporte onde é o cavalo quem faz esforço, mas tem toda uma estética, né, da linguagem corporal dentro desse esporte. A mulher se destacava nesses pontos. Ok? Naquela edição, nos Jogos de Paris de 1900, lembra que elas participaram com 2%, né, dos participantes? Elas ainda nem consideradas atletas eram. Elas não tinham o direito de receber medalhas nem a coroa. Elas ganhavam apenas um certificado de participação. Percebam que elas já, dentro do esporte, dentro dos Jogos Olímpicos, mas ainda assim havia um olhar preconceituoso para a prática delas. Não davam nem o direito delas receberem a premiação igual a que os homens recebiam. Mais uma maravilhosa aí, ó. Alice Milliard, francesa, batalhou muito, a história dela é de muita luta pelo direito das mulheres. Praticar o esporte, competir. Ela nadava, jogava hóquei e foi pioneira no remo. Ela praticava vários esportes. Ela sozinha, em 1917, ela criou a Federação Esportiva Feminina Internacional. Em 22, promoveu os primeiros Jogos Olímpicos Femininos. Prestem atenção, isso é super importante. Ela promoveu fora do contexto natural, do contexto. É como se hoje a gente quisesse fazer, por exemplo, uma Copa do Mundo sem a FIFA. Ela promoveu os Jogos Olímpicos Femininos fora do contexto olímpico, sem a anuência, sem a ajuda, sem a contribuição, sem a permissão do Comitê Olímpico Internacional. Esses jogos aconteceram em Monte Carlo, foram de tal sucesso que teve outras edições, em 26 e 30. E em 32 vieram os Jogos Femininos Mundiais. Já um outro evento que tinha também esse anseio, o anseio da participação feminina como ponto fundamental. Tá? Ora, ora, ora. E aí, quando você causa esse tipo de revolução, o que, que acontece? Incômodo. Incômodo dos grandes, incômodo da mídia, incômodo de todas as partes que vocês imaginarem. Em 28, tá? Em troca de Alice não utilizar o nome Jogos Olímpicos em seus eventos, o Comitê Olímpico Internacional, incomodado, preocupado com o avanço daquele evento, daquela perspectiva diferente. O Comitê Olímpico Internacional organizou a Olimpíada com 10 provas femininas. Já em contextos de atletismo e ginástica também.
Isso aconteceu em Amsterdã, tá? Nos Jogos de 28. Em 36, as mulheres começaram a ser oficialmente atletas dos Jogos Olímpicos. Prestem atenção, os Jogos Olímpicos da Modernidade, eles vieram em 1896 na sua primeira edição. 1896, mas só em 1936, 40, eu disse 40 anos depois, as mulheres foram reconhecidas como atletas de forma oficial. É. Um pouco antes, ó, ainda em 32, Maria Lenk, essa mulher fantástica, fantástica, brasileira, viu? Brasileira. Fenômeno da natação. Com, conquistou tudo que podia dentro do esporte. Teve pneumonia ainda na infância e, praticando natação, descobriu o seu verdadeiro talento. Maria Lenk. Tá? E ela foi, presta atenção, a primeira latino-americana a participar dos Jogos. Em 32. Primeira mulher latino-americana a participar dos Jogos, em Los Angeles, com apenas 17 anos. Quebrou 2 recordes mundiais, 200 e 400 metros. Também não ganhou medalha, nem subiu ao pódio. Naquela edição, as mulheres ainda não eram consideradas atletas. Ok? Gente, maravilhosa. Vocês estão vendo aí uma foto dela recebendo os parabéns aí do presidente Getúlio Vargas, quando voltou dos Jogos. Larissa Latminina, em Melbourne, 56. Nossa, ucraniana. Já tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Descobriu na ginástica aos 11 anos. Teve várias questões aí relacionadas à parte afetiva, emocional, com a família. E aí ela, naquele momento, enquanto União Soviética, né, participou dos Jogos pela União Soviética. E em 56, em Melbourne, ela conquistou 4 medalhas de ouro. Uma de prata e uma de bronze. Ainda participou de mais 2 edições dos Jogos Olímpicos. Acumulou 18 medalhas olímpicas. Foi a primeira grande estrela, digamos assim, de uma edição dos Jogos Olímpicos, né? Ganhou 4 medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze. Nossa, para aquela época, 56, uma única atleta feminina ser tão imponente, tão decisiva, tão destacada na edição de Jogos Olímpicos, né? Muito bem. Tóquio 64, voltamos aqui para uma guerreira brasileira. Aida dos Santos. A única mulher a integrar a delegação de atletas brasileiros naqueles Jogos. A única. Ela ficou com o 4º lugar no salto em altura. E o interessante dessa história, né, além de ser o melhor resultado individual de uma brasileira em Jogos Olímpicos, até aquele momento, não esqueçam que naquele momento, antes a gente citou alguns prêmios, inclusive da Maria Lenk, mas as atletas ainda não eram consideradas atletas. Tá certo? Então, essa marca da Aida, como atleta de verdade, atleta olímpica, né, durou aí 44 anos essa marca. A gente vai já chegar lá. A conquista de Aida merece ser reconhecida porque a atleta competiu sem uniforme, sem tênis e sem técnico. Vocês têm noção? Além de ter todo um preconceito por trás de cada gesto, além de não ter as condições necessárias, talvez de viagem, de estadia, ela também passava por problemas na sua condição técnica. Como é que ela podia se desenvolver no esporte, trazer uma medalha? Como é que ela podia revolucionar da forma como ela imaginava revolucionar, querer revolucionar? Ó, essa mulher sensacional. Tá bom? Cidade do México, 68. Ali a gente já tinha várias Olimpíadas, concordam comigo?
Já tinha aí pelo menos umas 10, 15 Olimpíadas aí. Mas foi a primeira vez, por Henriqueta Basílio, a primeira vez que uma mulher acendeu a pira olímpica. Foi a primeira vez que uma mulher acendeu a pira olímpica nos Jogos do México de 68, na cidade do México, de 68, na verdade. Recebeu a chama olímpica do lado de fora do estádio e foi saudada com entusiasmo pelos 100 mil espectadores que acompanharam a cerimônia. De lá para cá, outras mulheres, com certeza, já tiveram a honra de acender a pira. Né? Mas foi ela, sim, Henriqueta Basílio, quem teve o privilégio de abrir esse caminho. Em Munique, 72, Lieselot Linsenhoff. Olha só, ganhou 5 medalhas. 5 medalhas, novamente. Depois da Latinina, ela foi outra mulher que se destacou bastante numa única edição dos Jogos Olímpicos, ganhando 5 medalhas no adestramento. No hipismo. Aí. Interessante, não é? Olha como é que ela se vestia naquela época. Percebam que no porte do traje, uma menção ainda a dizer que o esporte era praticado por homens. Uma cartola na cabeça, um terno mais adequado ao esporte em si. Hein? Não é verdade? E ali ela abriu outra porta também, que foi a porta dentro do hipismo para dizer que as mulheres também podem. Aqui mesmo entre os homens, ela foi a melhor. Por que não? Por que a mulher não pode desempenhar um esporte melhor do que um homem? 1976, em Montreal, Nadia Comaneci. Essa mulher é simplesmente fantástica. Ela foi eleita a maior atleta do século XX. Gente, naquela época não se tinha noção de que uma atleta poderia tirar 10 numa ginástica, uma prova de ginástica. E ela tirou. Curiosamente, tem até a informação no slide, vocês podem me acompanhar. Tá? A nota que saiu no placar foi a nota 1, porque o placar não tinha 4 dígitos. Não tinha 4 dígitos. E fica tão impressionante também essa participação dela, tão marcante essa participação dela, porque hoje vocês podem ter noção de que a ginástica não pratica alguns movimentos feitos àquela altura, naquela época. Hoje, a ginástica não pratica alguns movimentos, são proibidos os movimentos, porque são movimentos que podem gerar um acidente fatal. Fatal. Então, se vocês. A gente pode depois tirar um momento para dar uma olhada em algum vídeo antigo que mostre como foi a prova dela, essa prova aí do 10. Vocês podem jogar aí no Google, com certeza vocês vão achar. Tá certo? Isso tudo, gente, com apenas 14 anos. Foram 5 medalhas olímpicas. 3 delas ouro nos Jogos de Montreal, em 76. Tá certo? Em Moscou, 80, ela conquistou mais 2 ouros e 2 pratas. Bom, a história dá um salto aqui para 96 e eu já posso dizer que eu vivi isso. Eu vivi isso aí. Eu acompanhava essas mulheres aí nas arenas aqui em Fortaleza, quando o circuito mundial de vôlei de praia vinha para cá. Circuito brasileiro, Banco do Brasil, vinha para cá, para as arenas das praias de Fortaleza. Tinha até uma blusa minha, aquela blusinha amarela com o símbolo do Banco do Brasil, autografada aí por essa moça à direita, a Sandra. Melhor duplo de vôlei de praia da história. Uma das. Também cito a Adriana Bea e Sheldon, fantásticas. Tá? Mas foi nas Olimpíadas de Atlanta 96 que Jaqueline e Sandra conquistaram o ouro. Gente, o nosso primeiro ouro reconhecidamente feminino, enquanto atletas, enquanto conquista esportiva, enquanto conquista social. O vôlei de praia, à época, era uma febre. Uma febre. Todo mundo queria
participar, jogar. A gente ia num domingo, o Esporte Espetacular ia transmitir, a gente acordava 4, 5 horas da manhã e pegava o primeiro ônibus para chegar lá na praia e já tinha um monte de gente na fila para entrar na arena. Isso o jogo só era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, na hora do Esporte Espetacular ao vivo. Era muito bacana. Gente, essa dupla aí conquistou a nossa primeira medalha de ouro feminina nos esportes. Nossa primeira medalha de ouro reconhecidamente em termos oficiais. Certo? Atlanta, 96. Jacqueline e Sandra. E a final foi contra Adriana e Mônica. E eu confesso para vocês que eu não gostava muito da Jaqueline. Ela era muito assim, antipática. Eu gostava mais, portanto, da dupla Adriana e Mônica. A Jaqueline aqui da esquerda aí na foto, beijando a medalha, ela era bem antipáticazinha. Mas sempre reconheceu e sempre lutou pelos direitos das mulheres dentro e fora do esporte. A história dela é muito bacana, certo? Em 96 também, um momento histórico para o basquete. Magic Paula e a maravilhosa Hortência, né? Medalha de bronze, se não me engano, medalha de prata. Agora eu não lembro. Enfim, foram medalha com o basquete em 96. Você sabe que o basquete é dominado não só pelos homens, quanto pelas mulheres, né? Quem domina o basquete a nível mundial são os Estados Unidos, né? Mas sim, Hortência e Paulo trouxeram um grande avanço dentro e fora das quadras para as mulheres, contexto esportivo, contexto social, sensacionais, maravilhosos. Olha só, a história da Malren também é muito bacana. Malren Mag, 2008, acho que vocês já tinham condição de acompanhar, né? Ela ganhou ouro em Pequim, no salto em distância. Foi maravilhosa. E ela já vinha de uma história com o doping. Foi proibida de participar. Aproveitou o momento de pausa na carreira para poder ser mãe. Né? É até engraçado, porque, se não me engano, ela tá. Vou me emocionar, não. Ela tá ao vivo com o repórter. Se não me engano, é assim: ela tá ao vivo com o repórter. E o repórter bota o fone de ouvido nela. E ela vem entrar ao vivo, acho que na Globo, né? Em algum canal. E ela fala com a filha dela. A filha dela diz assim: mamãe, aquela outra de prata é mais bonita. Falando sobre a medalha, né? Ela é a meninazinha nova, né? Ela achava a medalha de prata mais bonita, ainda sem saber, óbvio, sem saber o quanto o ouro era tão mais importante, e mais importante ainda que o ouro era esse abrir de portas da malta, mostrando que o atletismo feminino também é importante para o nosso país. Que a mulher aqui brasileira, ela pode sim se desenvolver dentro do esporte individual. Foi a nossa primeira medalha de ouro, né? Em termos individuais, foi da Marta. E aí, ó, a gente já tinha a apelação, tendo em vista dessas conquistas anteriores, a gente tinha uma apelação de receber uma Olimpíada em casa, no Rio, em 2016, e aí as mulheres vieram com tudo. Uma delas foi a Rafa Silva, no judô, estava acompanhando também ao vivo. Sensacional essa menina. Sensacional, tá? Ela vem de projetos, aqueles projetos que vocês conhecem como projetos de caridade, projetos para tirar as crianças das ruas, né, crianças carentes, diminuir um pouco, através do esporte, as desigualdades sociais, né? E ela conquistou o sonho dela. Embora a Olimpíada fosse em casa, não chegou a viajar, digamos assim. Nossa, sou brasileiro, sou louco para participar de uma Olimpíada, quero viajar. E aí a Olimpíada cai no país. Brincadeira, gente. Ela conquistou o sonho dela, né? Senhor, sensacional. E nós chegamos, por fim, às Olimpíadas de Tóquio. Mesmo que acontecendo em 2021, mantiveram-se com a logo, com o tema, com a marca de 2020, porque é algo histórico, né? Não tinha como mudar isso, né? Então foram os jogos em que as mulheres tiveram maior participação desde então. Vocês percebem aqui essa tabelinha do lado, ó?
né? Esse gráfico, na verdade, mostra a evolução da participação feminina desde os primeiros jogos da Era Moderna em Atenas, 86, 1896. Está errado ali, tá, gente? É 1896. Nenhuma mulher podia participar, lembra? Né? E aí vem crescendo a participação delas, com exceção dos Jogos de Paris para São Luís, em 1904, 1900 para 1904, porque ali de 2,2% diminuiu para 0,9%, tá? De resto, só vem aumentando a participação das meninas em Jogos Olímpicos. Não, considerem o que eu falei aqui, tá bom? Tem alguns momentos também que a participação diminui. Mas vocês podem colocar que foram participações muito próximas das guerras mundiais, primeiras e segundas guerras mundiais, certo? A gente pode até contextualizar a nível social de uma forma. Podemos refletir a esse respeito. Por que elas não participaram das Olimpíadas próximas às guerras, imediatamente antes, ou imediatamente depois às guerras? Tá? A nível social, a gente pode sim refletir a esse respeito. Eu já tinha falado para vocês que nessas Olimpíadas de Tóquio a gente chegou a 49%, né, de atletas. Esse gráfico, pessoal, ó, está lá de dedos, é um gráfico importante para a gente discernir algumas coisas, desenvolver durante a prova, preste atenção, tá? Porque ele diz que esse aumento significativo tem relação maior, não só com o número de modalidades mistas, mas com também a melhor distribuição das vagas, certo? Essa é a edição em que se consagra a participação delas, a participação de atletas que são consideradas rainhas, como a Simone Biles, como a Marta, né? Como a Rebeca, que acabou se consagrando, como a Raíssa Leal, enfim, as meninas do surf, as outras meninas do skate, né? As do boxe, as do judô, nossa, a do judô, me falta o nome dela agora, a moça do judô, que já vai com 3 Olimpíadas seguidas ganhando medalha, né? Ó. E aí eu vou deixar esse gráficozinho, eu vou estalar o dedo 10 vezes. Esse gráfico não. Essa lista, tá? Com o nome de mulheres importantes que participaram de Jogos Olímpicos, participaram de forma decisiva, que alavancaram a história feminina nos Jogos. Mulheres brasileiras. Gente, eu vou pedir para que vocês tenham um pouco de atenção para esse slide, porque ele pode ser determinante para uma atividade nossa, tá certo? E essa atividade pode ser, inclusive, a nossa atividade que vale 3 pontos. Esse slide é um slide importante que pode, inclusive, ser um slide para promover não só uma atividade em si, como a nossa atividade mais importante dentro das atividades. A atividade de 3 pontos. Tá certo? Então, ó, falar de dedos, prestem atenção aí, guardem esses slides, façam um print nesse momento aí da tela, enfim, um print lá do material. Lembrem-se que esse material, ele está disponível aqui no Google Sala de Aula, tá certo? Ele está disponível para vocês no Google Sala de Aula, que eu já tinha colocado uma semana antes da nossa aula, uma semana antes dessa apresentação que vocês estão assistindo agora, para que vocês tivessem ciência dele. Então, ó, printa lá, se quiser printar aqui, printa lá, para poder, ó, tomar de conta e com certeza eu posso desenvolver alguma questão a esse respeito aí dentro das atividades que a gente tem a desempenhar. E aí, ó, esse slide também é muito importante, tá? Ele mostra o quão determinante tem sido essa evolução das meninas dentro dos jogos em comparativo com a participação masculina, tá certo? De cinza, vocês vão ver aqui, por exemplo, na última Olimpíada agora, antes dessa, né? A gente, na outra slide, a gente viu de Tóquio. Mas nessa agora, antes dela agora, no Rio 2016, tá aqui, ó, de roxinho, ó, de azul, na verdade, a coluna com a participação das mulheres, e bem aqui, ó, onde está a pontinha do mouse, o ponteiro do mouse, né? A
a participação dos homens de cinza. E vocês podem acompanhar a Olimpíada após a Olimpíada, como vem essa evolução. É lógico que o gráfico com as tabelas em azul, né? Tabelas não, as colunas em azul, elas são bem mais chamativas. Não é por nada, para a gente poder realmente perceber isso, certo? E aí uma pequena dica de reflexão. Uma dica de reflexão que extrapola o nosso contexto enquanto disciplina, porque elas são válidas não só aqui dentro da nossa disciplina, elas podem ser colocadas em qualquer momento que vocês quiserem, tá certo? Diz ali, ó, convido vocês a comparar a participação das mulheres em diversos setores da sociedade. Lembra que eu falei isso lá no começo, né? Esporte, trabalho, política, artes, ciência, pesquisa. Vamos refletir sobre o seguinte. Quais as diferenças entre a presença de homens e de mulheres em cada setor da sociedade? E aí? Meninos? E aí, meninas? A que podemos atribuir essas diferenças? O que tem mudado na sociedade, ampliando a participação feminina em vários setores? Lembram aqui que eu falei que a sociedade, ela refletia a Olimpíada e a Olimpíada refletia a sociedade. Conquistas nas Olimpíadas eram queridas também aqui fora, no contexto social. Conquistas sociais eram levadas para dentro do contexto olímpico, da história olímpica. E as mulheres são um fator preponderante nisso. O que ainda falta mudar? Ou não falta nada? E aí, meninos? E aí, meninas? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Hoje nós acompanhamos essa luta, uma luta que precisa ser reconhecida, no meu ponto de vista, que precisa ser sempre alavancada quando se fala nos termos de igualdade, igualdade de condições, sem preconceito, financeiramente falando. E que histórias inspiradoras, né? Já imaginavam que isso poderia ter acontecido? Imaginavam que era assim? De alguma forma? Pois é. Os trajes, os esportes, o número de participantes, tudo isso veio sofrendo mudanças de acordo com o tempo. Por que essas mudanças aconteceram? E aí? Cada história inspiradora dessa, que a gente viu, traz para a gente um ponto de reflexão, sim. Perguntei lá no começo e vou repetir agora. Lugar de mulher lugar de menina é onde ela quiser? E aí? Lugar de menina é onde ela quiser? Com certeza. A gente pode discernir que elas passam também por muita dedicação, esforço, superação, limites. Esse, sim, é considerado o verdadeiro espírito olímpico. Meus amores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso demonstrar um pouco dessa história para vocês. É um assunto muito bacana de desenvolver. Eu queria deixar claro para vocês que a gente tem aí, que vocês fiquem ligados na atividade que vai ser postada no Google Sala de Aula, tá certo? Fiquem ligados que essa atividade vai ser uma atividade super simples, inicialmente, tá? Para que vocês possam desenvolver durante a semana, tá certo? E me entregar na próxima aula, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço,
Espero que vocês tenham gostado. É um assunto de várias temáticas, de várias reflexões, a gente só tem a crescer. A gente pode até não concordar, a gente pode entender que os meios podem ser outros, mas a gente precisa principalmente entender que é possível, que é necessário respeitar. Então, avante, meninas! O mundo é de vocês. Certo? Um grande abraço, um grande cheiro. Espero ter ajudado. Tá bom? Tchau. Até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus. E não esqueçam de realizar a atividade. Ficar de olho nela lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Tudo de bom.